esteja convosco. Desça de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes, e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui dessa paróquia São José Operário, dessa cidade de Tatuí, com muita alegria, como já expressei no início da celebração da Santa Missa, mas também com muita fé, estamos todos nós reunidos para a celebração do maior mistério da fé, que é o sacrifício do Senhor, a Santa Eucaristia. Vocês estão nesta novena preparando-se para celebrar a memória do glorioso e grande São José. Este homem escolhido por Deus para também fazer parte da história da salvação. Deus o escolheu para ser esposo da Virgem Santíssima e pai adotivo do seu Filho eterno, nosso Senhor Jesus Cristo. São José, portanto, ele assume uma missão e uma função toda especial na história da salvação como patriarca, como chefe da Sagrada Família de Nazaré. Homem extremamente simples, humilde, obediente, dócil à vontade de Deus, dócil à vontade do Senhor. Não é à toa que ele traz em suas mãos o lírio da pureza. Homem casto, homem puro. Os puros verão a Deus de coração, diz o Evangelho. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, diz Jesus no Evangelho. São José contém então uma, vamos assim dizer, pobreza interior, não no sentido negativo, pelo contrário, no sentido muito positivo, no sentido de uma entrega total a Deus.
ele renuncia os seus planos, renuncia a sua vontade para que se cumpra a vontade de Deus. Isso está muito bem claro no Evangelho, quando ele descobre que Maria, sua esposa, melhor dizendo, sua noiva, praticamente esposa, estava grávida. E ele resolveu abandoná-la em segredo. Porém, o Evangelho diz claramente que em sonho o anjo aparece a ele e diz: não tenha medo de receber Maria por esposa, porque o que nela aconteceu é obra de Deus, é obra do Espírito Santo. E assim sendo, então, o que ele faz? Automaticamente ele volta atrás na decisão que ele tinha tomado e obedece à ordem de Deus. Homem obediente. Essas são uma das virtudes, dentre tantas, deste grande santo que biblicamente aparece pouco e não fala. Cita-se ele, mas não tem, pelo menos que eu me recorde, nenhuma frase ou versículo atribuído a ele. Fala-se dele, mas isso também demonstra o grande homem interior e de silêncio que é esse glorioso homem. Faz a vontade de Deus, mas ele mesmo não fala. Assim também nós, que Deus sempre apareça e nós sempre temos que desaparecer. Quem tem que aparecer é Deus. É a glória de Deus que tem que se manifestar em tudo aquilo que nós somos e fazemos. E para ajudar, nós temos também esse texto espetacular, fabuloso, do Evangelho de João. Nós estamos aqui no capítulo 15 de São João. O capítulo 15 de São João é um capítulo muito, como é que eu poderia dizer assim, até mesmo emotivo, ou um pouco sentimental. É um capítulo próprio, característico de João. Só em João nós temos este capítulo, lógico, mas com essa pregação. E nós estamos meditando nestes dias, quarta, ontem, hoje e amanhã, este capítulo 15 inteirinho. Como já disse, um capítulo um pouco emotivo. Em que sentido? Parece que Deus, Jesus, está fazendo uma declaração de amor por nós e nos convidando também a amá-lo. E hoje é o centro deste capítulo 15. O que Jesus diz no Evangelho de hoje? Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Então Jesus nos dá aqui o critério de como nós devemos amar. O amor, portanto, não é simplesmente uma teoria ou palavras assim bonitinhas. Muito mais do que isso, é uma decisão de vida. Muito mais do que isso, é compromisso. E se nós quisermos de fato amar o nosso próximo, como é uma lei divina, não é opcional não, ama quem quer. Aqui está muito bem claro: amai-vos uns aos outros. Para que esse amai-vos uns aos outros saia, nós primeiro temos que amar a Deus. Nós primeiro temos que permitir que Deus nos ame. Portanto, nós temos que viver neste amor de Deus, no santo temor de Deus. Um dos 7 dons do Espírito Santo, o temor de Deus.
O temor de Deus nos leva a amá-lo profundamente, nos leva a respeitá-lo profundamente, nos leva a amarmos de tal forma que nós não queiramos de forma alguma ofendê-lo com o nosso pecado, ofendê-lo com a nossa vida relativizada. Eu sou de Deus, mas também eu dou lá meus pitaquinhos, vamos assim dizer, nos pecados do mundo. Não. O dom do temor de Deus nos leva então a um profundo respeito por Deus, pela sua lei. O Espírito Santo nos leva a vivermos, a guardarmos esta lei. Então, portanto, vivendo plenamente esse amor de Deus, Ele em nós, nós nele, para usar texto do próprio capítulo 15, vocês podem pegar o Evangelho de ontem, Jesus usa a palavra permanecer, essa permanência do amor de Cristo em nós, e a nossa permanência no amor dele, somente desse relacionamento de fé, de amor, de entrega profunda, sincera, verdadeira, é que nós vamos conseguir amar o próximo como ele nos ama. Porque no dia, ou melhor dizendo, nos dias de hoje, se fala tanto em amor, mas infelizmente esta palavra amor e esse sentimento amor na sociedade atual, no mundo atual, está desvirtuada. Confunde-se amor com qualquer coisinha, menos com o amor de Deus, que é o amor verdadeiro. Então, a gente pensa que amar é simplesmente achar legal alguma coisa. A gente pensa que amar é simplesmente gostar um pouquinho de fulano ali, já não. O amar, como eu vos amei, é muito mais do que simplesmente querer bem, ou gostar, ou achar legal. A prova maior do amor de Jesus por nós foi sua entrega total na cruz, sua doação total na cruz. E na cruz ele não estava pensando nele, mas estava pensando em você e em mim. Quando o sangue dele estava sendo jorrado do alto do altar da cruz para a nossa salvação, Jesus não estava pensando nele, até porque ele não estava nada confortável lá. Ele estava pensando na nossa salvação, a sua e na minha. Então ele estava se consumindo, se imolando, se doando, se entregando por amor a nós. E o primeiro critério do amar ao próximo, amar-vos uns aos outros como eu os amei, o primeiro, além da oração que eu já disse, é não pensarmos em nós. A nossa vida é vivida para Deus e para santificar o outro. Não é aquilo que me faz bem, não é aquilo que me satisfaz. E eu não estou falando só de casamento não, viu? Mas também, esposo e esposa, encaixa bem aqui também, mas em todos os sentidos. Então, se pudéssemos fazer, eu acho que podemos fazer uma escala, no primeiro lugar, no topo da lista, sempre e sem dúvida, o nosso amor a Deus. Em segundo, o nosso irmão. E em terceiro, por fim, último, nós. Isso é amar os outros como eu amei. E amar os outros é se interessar pela salvação da alma do outro. É se interessar para que o outro também ame a Deus. É se interessar para que também o outro conheça os caminhos do Senhor. É se interessar também para que o outro viva a fé e se santifique. Jesus continua: vós sois meus amigos,
se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o Senhor. Eu vos chamo amigos, porque eu vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Vejam só que declaração de amor bonita, bela, que Jesus faz por nós. Ele não nos chama de funcionários, de servos, mas nos chama de amigos. E ainda por cima ele diz: olha, o funcionário, o servo, nem sabe dizer quem é o patrão e a vida do patrão. É um relacionamento frio, distante. Às vezes é assim. Tem muita gente que trabalha em muito lugar que nem sabe quem é o patrão, sabe o nome, mas nunca viu. O dono que às vezes nem mora na cidade onde trabalha. O chefão mora lá em outros lugares, mas está ali. Então Jesus, ele não caracterizou a nossa fé e o nosso relacionamento com ele como se fosse esse relacionamento meio fria, de um funcionário meio distante e de um patrão meio distante. Ele diz: não é assim que funciona. Eu os chamo de amigos. Por quê? Porque eu coloquei vocês dentro do coração da Santíssima Trindade. Eu coloquei vocês no meu coração. Eu vos chamo amigos, pois eu vos dei a conhecer tudo o que eu vi do meu Pai. Eu mostrei para vocês o caminho do céu, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta do céu. E por fim, Jesus diz assim ainda. Se isso aqui não for uma declaração de amor, eu não sei dizer o que é, né? Porém, está aqui, versículo 16: não fosses vós que escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi. Você está aqui na igreja porque você pensa que você escolheu amar Jesus? Pois não. Você está aqui porque Ele primeiro te atraiu, porque Ele primeiro, vamos assim dizer, correu atrás de você. Agora imagine só, na nossa cabeça, no nosso pensamento, não entra um Deus todo-poderoso, Criador de tudo que existe, um Deus onipotente, onisciente, onipresente, um Deus cheio de glória e poder, se sujeitar a correr atrás de nós, a nos escolher. Pela lógica das coisas seria o contrário, não nós que teríamos que escolher a Deus, mas no entanto é Ele que nos escolhe, e nos escolhe para vivermos com Ele, e nos escolhe para recebermos seu amor, e nos escolhe para recebermos a sua misericórdia, e nos escolhe para nos fazer ter a vida eterna, e nos escolhe porque Ele nos quer junto dele na glória eterna. Você foi feito e criado por Deus não para viver no pecado e por consequência da vivência no pecado ir para o inferno. Você foi criado por Deus para viver na graça de Deus, na santidade de Deus e para desfrutar da glória celeste no céu que está reservado a todos aqueles que viverem plenamente a fé. É para isso que nós somos criados. E é para isso que Ele nos chama e nos escolhe, para vivermos plenamente nesse amor. E Jesus diz: eu vos designei para irdes e para que produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. Vos designei para que produzais frutos, e este fruto permaneça. Este fruto aqui não é simplesmente uma meia boa vontade. Este fruto aqui é muito mais no sentido espiritual do que material. É fruto de santidade de vida. É fruto de santificação. Depende de nós no sentido de abertura para Deus.
quando mais nos abrimos para o amor de Deus, mais esse amor vai nos santificar e irá produzir os frutos de santidade, que são as virtudes espirituais. Para que nós tenhamos uma noção das virtudes espirituais, é só olharmos a vida dos santos. Comecei com São José, concluo com São José, que é o padroeiro desta paróquia. Nós vemos nele os frutos, as virtudes espirituais: obediência a Deus, homem de oração, homem puro, santo, casto, guardião da Santíssima Virgem Maria, guardião do Filho Eterno de Deus, obediente. Aí estão os frutos, portanto, as virtudes, que são os frutos espirituais que Deus quer que nós produzamos. Volto a repetir, esta produção desses frutos, que são essas virtudes, só irá acontecer na vida, na alma de um homem, de uma mulher que se entrega totalmente a Deus. Jesus disse no Evangelho: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua... Buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Aí está a nossa única preocupação. Veja, eu não estou falando da nossa primeira preocupação, porque quando a gente fala primeira, dá a entender que tem segunda, terceira, quarta, quinta e assim por diante. Mas eu estou usando a palavra única. Somente temos uma única preocupação nessa vida. E qual é a única preocupação? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Viver de tal forma, como dizia Santo Inácio de Loyola, tudo para a maior honra e glória de Deus. Viver de tal forma, de tal maneira que a nossa vida seja um eterno louvor e agradecimento e agrado a Deus. E não é só para quem é consagrado, não, no sentido de ordenação de vida religiosa, é para todos. Para todos. A única preocupação é servir a Deus. E o próprio Jesus termina esse versículo dizendo: e o mais eu dou na festa. E o mais eu dou na festa. Busquemos somente a Deus. Busquemos somente a glória de Deus. Busquemos somente servir ao Senhor. Busquemos somente agradar a Deus com uma vida de fé, de oração, de santidade. E o meio mais seguro, mais firme e mais perto de chegarmos a Jesus é através da sua Santíssima Mãe, a gloriosa e sempre Virgem Maria. São Luís de Montfort diz: eu não posso terminar uma pregação sem mencionar a Santíssima Virgem. São Luís de Montfort diz no Tratado da Verdadeira Devoção: quanto mais uma alma for de Maria, mais essa alma será de Deus.